Tudo bom, meus alunos do primeiro ano? Como é que estão vocês? Exatamente. Nossa aula de hoje dá continuidade ao estudo sobre a filosofia clássica e estamos na filosofia grega. Já estudamos o período cosmológico, são aqueles filósofos que desenvolvem um modelo teórico para explicar de que é feita a matéria que a gente vê na natureza, physis, e que existe em todo o universo, cosmos. Essa matéria é feita de uma substância, de um elemento, de um princípio arquê, que é comum em todos os lugares. O Sol, a Lua, as estrelas, as pedras, as montanhas, os vulcões, os vegetais, os animais, o próprio homem é composto por esse princípio, por esse arquê. Pela primeira vez, alguém criava um modelo para explicar o universo que não passava pelo mito, que não passava pelo sobrenatural, pelo mágico, que não passava pelos deuses. Era a primeira explicação racional, logos, cosmologia, para a realidade. A gente viu também que alguns desses filósofos não se preocuparam unicamente com a questão do arquê. Tales de Mileto é quem inaugura isso. Mas a gente viu, por exemplo, que Pitágoras não vai escolher como arquê nem hidron, nem geos, terra, nem pyros, fogo, nem pneumatos, ar. Ele vai escolher, não é, a quantidade, a representação da quantidade, o número, aritmoi, uma entidade que não é material. Ele diz que o mundo todo pode ser compreendido dentro de uma concepção matemática. E o número seria a base para essa compreensão. Pitágoras também é famoso pela geometria, que nos deixou, não é, o teorema de Pitágoras, apesar do princípio, não é, do teorema, que é aquela história ligada, não é, à hipotenusa, ao quadrado dos catetos, etc. Isso já ser conhecido pelos egípcios e pelos mesopotâmicos, mas ninguém nunca tinha demonstrado isso de forma racional, não é, numa equação. Pronto. Isso é o que dá forma científica ao pensamento científico e ao pensamento filosófico. Não é isso? Alguns filósofos, como por exemplo Parmênides, estavam preocupados também com a questão do arquê. Mas eles percebiam que era necessário que, quando a gente enuncia uma proposição, quando a gente expressa o nosso pensamento, essa frase, essa argumentação, ela tem que ter base. E esse menino, não é, Parmênides, cria as primeiras regras que irão determinar como o pensamento deve ser construído para que a gente não incorra em erro, para que a gente não chegue a conclusões erradas. Né? Parmênides cria o princípio da identidade, o ser é, o não ser não é, e também o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser simultaneamente. Isso foi um avanço. Heráclito também diz que, fala do pyrrhus, claro, do fogo, mas para ele o universo está num constante processo de mudança, de transformação. Na verdade, a única certeza que a gente pode ter é que as coisas estão sempre para acontecer, estão sempre numa mudança, e o devir, aquilo que há de vir, é a única verdade insubstituível de tudo. Parmênides defende a permanência. Ele diz que a mudança, ela é ilusória. Empédocles vai dizer que a mudança, ela existe, mas exteriormente, nas coisas acidentais que caracterizam os seres, as coisas, né? Mas por dentro, naquilo que a gente chamaria essência
não é? O miolo do ser, ontos, como os gregos chamavam, não há mudança. E eu sempre dou um exemplo, não é, em que eu digo, eu não sou mais aquele Antônio Alves de 7 anos de idade, 14 anos de idade, 21 anos de idade, 51 anos de idade. Ao longo desse tempo, não é, o meu rosto, a minha pele, as minhas mãos, uma série de processos internos começaram a ficar diferentes. Mas quando eu me olho no espelho, né, eu sei que eu sou aquele menino, aquele Antônio Alves, que já teve 7 anos, que já teve 14, que já teve 21, que já teve 31, 41, 51 e assim por diante. Não, 71 só no ano que vem. Esse ano, 2021, eu fiz 70. Né? Eu sou de 1951. Então é lógico que eu sofri transformações. Mas eu sou Antônio Alves. Né? Eu olhando para trás, quando eu vejo uma fotografia minha com 7 anos de idade, eu não olho e pergunto, quem é esse menino? Eu sei que eu sou aquele que a fotografia mostra. Então, é isso que Empédocles quis dizer. Um ser, Antônio Alves, ele tem mudanças externas, mas ele continua sendo Antônio Alves. Ele só vai deixar de ser Antônio Alves quando ele morrer. Aí não haverá mais Antônio Alves. Não é isso? Muito bem. Com a democracia, o surgimento da democracia na Grécia, e isso vocês já estudaram em História Geral, não é? A civilização grega, a questão do debate, a questão da oratória, falar bem, a questão de argumentar bem, né? E, consequentemente, pensar bem, se tornou um imperativo, uma necessidade para aqueles jovens que queriam seguir a carreira política desenvolver-se esses talentos. Então surgiram professores para ensinar os jovens a falar bem e a argumentar bem. Alguns desses professores eram picaretas, eram safados, mentirosos, estelionatários, hipócritas. Né? Diziam que iam ensinar alguma coisa e não conseguiam ensinar nada. Roubavam, tiravam o dinheiro, né, do candidato a futuro político e o camarada, coitado, não ia para canto nenhum. No entanto, alguns desses filósofos, alguns desses sofistas, assim eram chamados esses professores, né, de retórica e de oratória. Alguns sofistas desenvolveram pensamento filosófico. Protágoras é um deles. Zenão de Eleia, né, é outro desses pensadores, e assim por diante. Acontece que os sofistas punham em dúvida a tradição, o senso comum, o pensamento apoiado nas verdades antigas e indiscutíveis. Lembre que esse era o modelo de pensar que sustentava politicamente os eupátridas, ou seja, os ricos das cidades gregas, os proprietários de terra e os proprietários de escravos. Então, era importante para essas famílias de eupátridas, para manter o poder político, né, defender essas ideias antigas. Os sofistas começaram a dizer que não existiam verdades absolutas, né, que no mundo dos homens não há verdades que durem para a eternidade, que a moral, os costumes, os hábitos, os comportamentos sociais não só variam de sociedade para sociedade, mas dentro de uma mesma sociedade variam ao longo do tempo. O que foi verdade para os meus antepassados, meus avós, não será verdade para os meus filhos, nem para meus bisnetos. Essa instabilidade na ideia de verdade, nas certezas de verdades absolutas, era mal vista pela elite ateniense, pela elite de Esparta, pela elite de Tebas, de Alicarnaso, de Rhodes, de Abdera, de Mileto, de todo canto. Os sofistas, portanto,
alguns filósofos sofistas eram mal vistos, né? Por essas ideias onde se punha em dúvida a verdade tradicionalmente estabelecida. No entanto, hoje a gente sabe, não é, que os sofistas têm uma importância fundamental para a filosofia. Exatamente são eles que desenvolvem a crítica filosófica, a possibilidade da dúvida, a possibilidade da refutação. Lembre que o próprio Heráclito falava, né, que a mudança ocorria por conta de forças contrárias que se batiam. Então, uma opinião a favor, uma opinião contra, vai surgir uma terceira opinião, que durante um certo tempo vai ser aceita como verdade, até que surja uma contradição. As duas se embatem, surge uma síntese, que será verdade durante algum tempo. Aí surge de novo, pronto. É esse processo que a gente chama de dialética, né? E que Sócrates e o aluno mais famoso dele, Platão, irão utilizar na argumentação. Quem foi Sócrates, você lembra, é aquele camarada, não é, que defendia a ideia de que existe uma verdade absoluta, existe uma verdade eterna, e que os sofistas estão querendo desmantelar um mundo que está pronto, de um mundo bom, virtuoso, e eles estão querendo pôr em dúvida coisas que há séculos são aceitas como verdade. Nesse ponto, a gente pode dizer que a filosofia socrática ela é conservadora. E é. Né? Sócrates defende um mundo de certezas. E hoje, nós filósofos, vocês também são, sabem que não há verdades eternas. Pode haver verdades duradouras que atravessem séculos, mas elas não serão para todo sempre verdades. Não no campo filosófico, sociológico, humano. As verdades ditas científicas, por exemplo, no campo da física, a gravitação universal, ela será verdadeira enquanto existir o planeta Terra e existir a gravidade, a força da gravidade em nosso planeta. Alves, e essa força da gravidade algum dia vai deixar de existir? Sim, lógico. O nosso Sol, daqui a 230 milhões de anos, vai desaparecer. Ele não é eterno, né? Ele é longo, né? Nem é imortal, não vai existir para sempre. Então, no dia que o nosso Sol desaparecer, e bem antes disso, né, quando ele começar no processo de envelhecimento antes da morte, né, esse envelhecimento já vai alterar o clima da Terra. E isso se antes nós, seres humanos, não tivermos destruído o nosso planeta com a poluição que nós estamos produzindo. Está vendo? Os recursos naturais, que antes a gente dizia que eles são inesgotáveis, eu ainda aprendi isso no ensino fundamental. O ensino fundamental, né? Há 60 anos atrás, ainda se acreditava que os recursos renováveis, eles eram, né, inesgotáveis. Hoje a gente sabe que não é assim. E pior, não somente eles não são inesgotáveis, como eles podem ser poluídos. E aí não vão servir para nada. Ainda que seja um pouco, não vai servir, porque vai estar envenenado. Sócrates, então, tem um roteiro de vida em defender verdades absolutas, ideias que sejam incontestáveis. Para isso, a gente sabe, Sócrates usava 2 métodos para abordar, buscar a verdade. Um era uma crítica ao pensamento sofista, a ironia, uma série de perguntas mostrando que o argumento do pensador sofista não tinha base, não tinha conexão com a realidade. Era falso, portanto. A outra forma de levar as pessoas ao conhecimento da verdade
era maiêutica, que quer dizer parir ideias. A gente contou essa história, não é? Que a mãe de Sócrates era parteira, etc. Então, a maiêutica também consistia num conjunto de perguntas. Só que enquanto a ironia era um conjunto de perguntas para levar o interlocutor a ver que ele estava em contradição e que a ideia que ele estava desenvolvendo era errada, a maiêutica era uma forma de fazer perguntas para levar a pessoa a chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, através dessas perguntas, você terminar por admitir que existe uma verdade que não pode ser contestada, a moral, os costumes, eles têm que ter um imobilismo, uma permanência para que a sociedade funcione. Sócrates, claro, fez muitos amigos e admiradores, principalmente entre os jovens, por isso que ele vai ser acusado de corromper a juventude, mas fez também inimigos. Gente que via em Sócrates uma ameaça aos privilégios de poder, aos privilégios políticos e a ideias religiosas que sustentavam, não é, esses ideais. Sócrates, por exemplo, sempre teve um discurso de ridicularizar os deuses tradicionais, não é, os deuses olímpicos, que bebiam, enchiam a cara, não é, caíam no chão, vomitavam, o cachorro lambia, não é, deuses que se embriagavam, deuses que mentiam, deuses que partiam para o assassinato, para o roubo, para a mentira, para a hipocrisia. E Sócrates perguntava aos jovens: como é que um homem que busca a virtude, que busca a verdade, vai adorar deuses desse quilate, com essas qualidades? Então ele ridicularizava os deuses. Sócrates acreditava na possibilidade de um Deus único, que obviamente tinha qualidades que os deuses gregos não possuíam de jeito nenhum. Por isso ele vai ser acusado de impiedade, além de corrupção da juventude, impiedade. O que é impiedade? O desrespeito com a religião. Deixa que o que ele critica está certo. A religião tinha se tornado um negócio, um comércio. E os deuses não tinham absolutamente qualidades que servissem de exemplos para os seres humanos. Então, como é que eu tenho uma religião que ensina você a roubar, a matar, a mentir? Um desses admiradores de Sócrates foi um jovem aristocrata, de família rica, chamado Arístenes. Mas ninguém chamava ele pelo nome, chamavam ele pelo apelido, que era Ombros Largos. Platão, em grego. Platão é um camarada assim excepcional. Primeiro, nasceu de família rica. Platão era rico. Além de rico, Platão era inteligente, inteligentíssimo. Além de rico e inteligente, Platão era bonito. Além de rico, inteligente e bonito, Platão era uma pessoa que falava bem, que argumentava bem, camarada fino, educado, envolvente, com um carisma para criar atrativos que pouca gente tem. Ou seja, era, a gente, como diria antigamente, essa expressão hoje não tem mais sentido, era o filho que eu queria, desculpe, era o homem que eu queria para ser o marido da minha filha. Não, ele era assim, digamos, o objeto que não podia faltar no kit de um pai que tivesse uma moça para casar. Platão era o
o ó do Borogodó. Menino, essa expressão é antiga e velha, né? Que coisa terrível. Platão era, assim, o que existia de melhor dentro da sociedade grega em torno de falando-se de cidadão. Pronto. Platão admirava muito o mestre, tanto que Platão vai escrever vários livros. Um deles é Apologia a Sócrates. Apologia, né, é um elogio acima do normal, um elogio excepcional. O nome apologia vem do deus Apolo, lógico. Apologia é quando você comparava alguém ao deus da música, ao deus da poesia, ao deus protetor das artes, ao deus que iluminava o dia, né, dentro de sua biga, do seu carro, né. Apolo, né, era quem levava Hélios, o sol, para iluminar o dia. Ele também era protetor da vida pastoral, da vida no campo, da vida campestre, né? Apolo compunha, Apolo tocava a lira, né? Uma espécie de harpa, né? De pequeno tamanho, né? Apolo tinha um monte de qualidades. Sim, claro, também tinha defeitos. Mas apologia significa, então, um elogio excepcional, um elogio que faz do elogiado alguém fora do comum. Às vezes, né, alguém que não é realmente aquilo que de fato é na realidade. Com Platão, nós começamos uma nova fase da filosofia grega. É o chamado período sistemático. Período cosmológico, período antropológico, sofistas e Sócrates, e agora período sistemático, com Platão e Aristóteles. Por que o período sistemático? É o período sistemático porque é nesse período que os filósofos irão organizar o pensamento filosófico em partes, dividir o pensamento filosófico em partes. É lógico que isso não é feito logo com Platão, nem se conclui com Aristóteles, mas são eles dois que começam isso daí. Por exemplo, Aristóteles tem uma teoria para explicar como é que o nosso cérebro consegue conhecer a realidade, explicar as coisas que existem. Essa parte da filosofia que trabalha com a teoria do conhecimento, como é que o nosso cérebro conhece as coisas, quais são os limites desse conhecimento, o que é conhecimento certo e o que é conhecimento errado, como distinguir uma coisa da outra. E se o conhecimento é certo, significa que ele está ligado à verdade. O que é a verdade? Então você está vendo? Platão começou a desenvolver uma parte da filosofia que a gente chama de gnosiologia. Gnosiologia é a parte da filosofia que estuda a gnosis, o conhecimento. E dentro dessa parte que estuda o conhecimento, existe o conhecimento comum dos homens comuns e existe o conhecimento que corresponde à verdade do funcionamento das coisas. Episteme, que é o conhecimento correto. Porque eu posso ter um conhecimento, né, errado. Quer ver um exemplo? Sentado na beira da praia, né, depois de uma festa, aí de repente, né, lá no horizonte começa a surgir um pequeno risco vermelho que vai aumentando, se tornando laranja e amarelo creme, e vai se tornando claro e branco. Pronto. É o sol nascendo, saindo de dentro do mar e subindo no céu. O homem comum pode dizer que o sol,
nasce dentro do mar e morre, se põe por trás das montanhas que ficam atrás de mim. É a primeira explicação para o homem que pensa que é o Sol que se move ao redor da Terra e que a Terra é fixa e é o Sol que se mexe. Tá vendo? Isso é um conhecimento. Eu expliquei um fenômeno natural que eu estou vendo. Só que a explicação está errada, né? Não é o Sol que se mexe. É a Terra que está avançando e o Sol que estava aqui, né? À medida que a Terra avança, tá vendo? A Terra está girando. Aí o Sol vai aparecer para essa parte do planeta. E à medida que ele vai subindo, não, que a Terra vai girando, o Sol vai ficando na parte mais alta. À medida que a Terra vai girando, o Sol vai ficando na parte escura do planeta. Então, ao entrar nessa parte escura, em que nós não vemos o Sol porque ele está nas costas do planeta Terra, nós temos a noite. Do outro lado é dia. Ou seja, de um lado da Terra é noite, do outro é dia. A gente percebe isso com as Olimpíadas do Japão. Se a Terra fosse plana, no Japão seria noite também. Não há sentido, não é? Se você tem uma Terra plana e a luz ilumina de cima a Terra, a superfície da Terra toda, em todo lugar da Terra teria que ser dia e teria que ser o mesmo horário. Não há como você entender uma Terra plana depois de ter assistido no Japão é noite e no Brasil é dia. E vice-versa, claro, não é? Então, Platão inventa uma teoria sobre o conhecimento. Platão inventa uma teoria sobre o comportamento humano em sociedade, sobre a moral, e que existem, não é, parâmetros referenciais que determinam essa moral aqui na Terra. Parâmetros que são eternos, que são permanentes. Platão, então, cria uma parte da filosofia chamada axiologia, a teoria dos valores. E dentro da teoria dos valores, os valores morais, a ética, o direito está dentro disso daí. Dizer bom dia, boa tarde, boa noite tem a ver com a ética, mas principalmente com a moral. Não é isso? Tá vendo? Platão começa a arrumar o pensamento filosófico em departamentos, em partes. E é claro, ninguém pode deixar, quando a gente fala de Platão, de, como é que se diz? Citar o mito da caverna. Pronto. Que foi uma historinha, uma narrativa que Platão inventou para explicar como é que os homens entendem a realidade. E como a maior parte dos homens entende a realidade de forma errada, e como o filósofo é capaz de entender a realidade de uma maneira verdadeira. Platão então inventou a seguinte historinha. Imagine que o mundo seja uma gigantesca caverna, que tem só uma entrada. Por essa entrada, a luz penetra dentro dessa caverna. Mas como a caverna é grande e profunda, quem está na parede da caverna, na mesma parede onde está a porta, você vê a luz que entra por essa porta da caverna, digamos. Mas você não vê o lado de fora. Diz Platão, não é, que esses homens habitantes dessa caverna estão presos na parede da caverna. Eles não conseguem ver o que tem fora da abertura da caverna, mas veem a luz que se projeta para dentro da caverna. E a luz chega num paredão de pedra que tem lá no fim da caverna.
todo mundo que passa na frente da caverna, obviamente, como a luz do sol está ali do lado de fora, tudo que passa na frente da abertura da caverna produz uma sombra. E essa sombra é projetada lá naquela parede do fundo. Quem está na parede de cá e só consegue, porque está amarrado, está preso, e só consegue ver a parede no fundo da caverna, o que é que ele consegue perceber? Sombras. Quando passa um cavalo, você vê a sombra de um cavalo, mas só vê a sombra. Ninguém sabe se o cavalo é malhado de branco e marrom, ou é só marrom, ou é todo branco, ou é cinza. Quando passa uma figura, uma mulher, segurando na cabeça um jarro com água, você vê uma figura feminina. A depender do contorno, você identifica que é uma mulher com um jarro na cabeça. Mas você não sabe a cor dos olhos daquela mulher. Você não sabe a cor da pele daquela mulher. Você não sabe um monte de coisas. E ela estando vestida, e certamente ela está com a roupa, qual é a cor daquela roupa? Ou aquilo é pele de animal e não é tecido? Você nunca vai saber. Porque você está preso nessa parede e se você só vê sombras. Pronto. É assim, diz Platão, que o homem comum vê a realidade. Ele só vê as sombras. O que ele vê não é a verdade. O que ele enxerga da realidade são sombras projetadas naquela parede de pedra. Então ele tira conclusões a partir das sombras. Um dia, diz Platão, alguém consegue fugir dessa caverna e chega até a entrada da caverna. E à medida que vai saindo, a luz deixa ele meio cego, porque ele passou muito tempo dentro da caverna, na parte da sombra. Aquela luz ofuscante do sol faz com que ele, de início, não veja nada, ele fique completamente louco pela luz. Mas aos poucos, o músculo que dilata e fecha a pupila vai se acostumando com aquela luz. E aquele camarada, pela primeira vez, que só via a sombra do cavalo, ele vai ver um cavalo de verdade. Como é um cavalo? O pelo do cavalo, a crina, a cauda do cavalo, as patas, o pescoço. Ele vai descobrir que quando ele via a sombra de uma pessoa montada num cavalo, aquilo não era um bicho só. Era um homem montado num cavalo e que eles se separavam. Homem, ele não vai ver mais a sombra de um homem ou de uma mulher. Ele vai ver uma mulher de verdade. Quem é esse camarada que se libertou da prisão da caverna? É o filósofo. É o filósofo homem que, através da razão, se liberta da escravidão do conhecimento limitado, parcial, imperfeito que existe na caverna, na vida real. Agora esse filósofo, esse pensador, vai poder ver a realidade de verdade, fora da caverna. O mundo das sombras é o mundo da caverna. O mundo da verdadeira realidade é chamado de o mundo das ideias. Platão diz que existe um mundo. Na verdade, esse mundo existe dentro da nossa consciência, onde o homem produz modelos para as coisas que ele vê. É o mundo das ideias. Platão acreditava que esse mundo era um mundo físico, ele existia de fato. E nele todas as coisas que nós vemos aqui no mundo das sombras, o mundo da caverna,
existem lá nesse mundo das ideias. Só que lá no mundo das ideias, essas formas que existem são verdadeiras, reais, perfeitas, eternas e imutáveis. Enquanto no mundo real as formas eram imperfeitas, elas eram perecíveis e mudavam em cada tempo. Portanto, se você quer ter um conhecimento real da realidade, pare de olhar a realidade através dos sentidos. Olhar, ouvir, cheirar, provar, pegar. Através dos sentidos você vai se enganar, você vai errar no seu julgamento. Só observando a eternidade do mundo das ideias, a perfeição do mundo das ideias, ou seja, usando a razão, o raciocínio lógico, é que você chegará à verdade, aletheia, em grego. Essa teoria de Platão para explicar como a gente conhece a realidade é a primeira teoria gnosiológica que foi criada pelos filósofos. E ainda hoje ela tem uma parcela de verdade. Quando como é que se diz? Um físico diz: todo corpo solto no espaço tende a cair sob a ação da gravidade. Isso é verdadeiro, claro, ninguém discute isso, mas lembre que a queda ela não é igual para todos os corpos. Né? Uma pena, uma folha de papel, elas irão cair muito mais devagar que se eu jogar, não é, uma pedra de 10 quilos. A pedra de 10 quilos terá uma trajetória que é possível traçar matematicamente, através de uma equação. E a física nos dá isso. Mas você está vendo, a regra, todo corpo solto no espaço tende a cair sob a ação da gravidade? Sim, mas não é igual para todos. Não é uma regra pá. Então a forma como a gente entende a realidade, mesmo para a ciência, ela depende de certas condições. Em condições normais, de temperatura, muitas vezes, né, uma expressão científica vem aí. Então note que Platão é o primeiro camarada a querer explicar como a gente conhece. É lógico que Platão é um capítulo que você tem no livro. E é bom a gente começar a ler. Tá ok? A gente vai continuar na próxima aula falando sobre Platão. Tudo de bom para vocês.